Salve, salve pessoal, tudo bem? Então, após muitos pedidos, vamos fazer a Era Vargas, 1930 a 1945. Nós teremos 3 episódios, tá ok? Presta muita atenção aí, senhor vestibulando, isto cai direto nas provas aí. Galera, como foi que Getúlio Vargas chegou ao poder? Então vocês têm que se lembrar de 2 crises, uma crise econômica e uma crise política. Década de 20, república oligárquica ou república velha ou república do café com leite já estava em crise, sendo contestada desde início dos anos 20. Em 1922, nós tivemos a revolta do Forte de Copacabana, o início do movimento tenentista. 1922, a Semana da Arte Moderna, que contestava a velha oligarquia também, através da arte, queria um novo, enfim, vai lá estudar um pouco mais de Tarsila do Amaral e o modernismo no Brasil, ok? 1924, a Coluna Prestes, que no Brasil é liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que depois vai se tornar um marxista, mas isso é uma outra história, ok? E nesse período todo de contestação, há movimentos operários também, que o Brasil já havia no eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, uma industrialização muito grande. O PCB brasileiro já existia, o Partido Comunista Brasileiro, havia os sindicatos de orientação anarco-sindicalistas, enfim, todos eles contestavam a República Velha, que tinha ali uma alternância de poder, não tão harmoniosa, mas enfim. Arthur Bernardes, de Minas, foi presidente de 1922 a 1926 e Washington Luiz assume em 1926, que é de São Paulo. O próximo presidente tinha que ser de Minas, nesse revezamento. Mas nesse período de Washington Luiz, 26, 27, 28, 29, o crash da Bolsa de Nova York. Vai ver a aula de crise de 29. A Bolsa de Valores quebrou, o efeito dominó começa, ou o efeito cascata, a crise econômica se torna mundial e é óbvio que chega no Brasil, porque o Brasil vendia café e quem era o maior comprador de café nosso? Os Estados Unidos, eles compravam o nosso café, tá? Então quando se toma lá café no Starbucks, possivelmente está tomando um café brasileiro, ok? Mas tudo bem. E os Estados Unidos então deixam de comprar o nosso café e nós entramos numa crise econômica. E as eleições de 1930 já estavam agendadas, elas iam ocorrer no dia 1º de março de 1930. E o Washington Luiz resolveu apoiar outro candidato de São Paulo. O Washington Luiz, que era paulista, apoia outro paulista, Júlio Prestes. Não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, tá? É apenas uma coincidência aqui de sobrenome. Lá é Luiz Carlos Prestes. Esse que eu tô falando agora é Júlio Prestes, cidadão de Itapetininga aqui, interior do estado de São Paulo, ok? Então, a Minas, obviamente, foi traída e Minas vai buscar apoio político em outro lugar. E procura o Rio Grande do Sul. Lá já havia Getúlio Vargas, um político super influente em nível nacional. Aliás, o Rio Grande do Sul era influente. Políticos como Borges de Medeiros, Júlio de Castilho e agora Getúlio Vargas eram políticos importantes no cenário nacional. E Getúlio Vargas também vai buscar o seu vice, João Pessoa. Então forma-se a Aliança Liberal, que de liberal não tinha nada, ok? Era uma aliança bem nacionalista, populista, ditatorial até, depois vocês vão ver o que vai acontecer. Mas é fato que as eleições chegam. Júlio Prestes tem 1 milhão e poucos mil votos. E Getúlio Vargas tem 700 e poucos mil votos. As eleições eram daquele jeito, segundo a Constituição de 1891. Voto aberto para homens maiores de 21 anos e alfabetizados. A população brasileira naquela época tinha cerca de 40 milhões de habitantes e cerca de 1 milhão e 700 mil votos só foram contabilizados, 1 milhão e 700 mil votos foram contabilizados. Júlio Prestes ganhou e o Getúlio Vargas até aceita a derrota e ele vai embora para São Borja, no Rio Grande do Sul, onde ele tinha uma fazendinha, pequenininha, de não sei quantos mil hectares, ok? Ele aceitou a derrota. E o João Pessoa também aceitou a derrota. O João Pessoa foi embora lá para Paraíba, aceitando a derrota. E tudo caminhava
para a posse de Júlio Prestes, que se daria em outubro de 1930. Mas aí o que acontece? Um crime. João Pessoa foi passear em Recife e estava dentro de uma confeitaria, num dia qualquer, conversando com amigos políticos, comendo um docinho nessa confeitaria e tomando o seu café. E de repente entrou um pistoleiro, um político local chamado João Dantas, e matou o João Pessoa, cara. E a mídia, parte dela, né, aproveitou-se do crime e colocou a seguinte manchete nos jornais da época: João Pessoa assassinado, crime político. Então alguns estavam tentando se beneficiar desse crime, que foi algo pessoal que havia entre João Dantas, o pistoleiro João Dantas, e João Pessoa, o vice do Getúlio. Era algo pessoal, mas alguns se aproveitaram. E o Brasil, que já era um barril de pólvoras, né? Esse barril de pólvoras, então, ele é aceso. Alguém ia tomar o poder, a República Velha ia cair, a República Velha ia tomar um golpe, seja lá quem fosse, alguém ia tomar o poder. E aí o Getúlio resolve: se alguém vai tomar o poder, que seja eu. E aí Getúlio marcha em direção ao Rio Grande do Sul, com um apoio, né, de parte do exército, da burguesia industrial, do movimento tenentista, e cerca o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era onde morava e governava o presidente Washington Luiz, que estava nos seus últimos dias de governo. Nessa imagem aqui vocês estão vendo, né, os gaúchos em tom de provocação, ok? Eles estão lá no centro do Rio de Janeiro com seus cavalos, suas roupas típicas, tomando chimarrão, com lenços no pescoço, bombachas, enfim. O recado está dado: os gaúchos finalmente chegam ao poder, ok? E o que vai acontecer então? Esse episódio aqui, que ficou conhecido como Revolução de 30, mas na verdade foi um golpe, né? Golpe de 30. Brasil, o país dos golpes. Isso vai dar um episódio maravilhoso de umas 2 horas, né? Porque esse país aqui só tem golpe, né? Ok? O que acontece é o início da chamada Era Vargas, que vai inicialmente de 1930 a 1934, o chamado governo provisório. Provisório porque foi, como eu disse, Vargas chegou através de um golpe, e ele prometeu uma nova constituição ao país. Mas ele enrola, ele coloca nos estados governadores que ele escolheu a dedo, são chamados interventores. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ele coloca um interventor para governar o estado que nem paulista era. E óbvio que isso vai desagradar os paulistas. E os paulistas, então, no ano de 1932... declaram guerra ao Getúlio Vargas, né? É a chamada Revolução Constitucionalista de 32, onde só é feriado no estado de São Paulo, só é comemorado no estado de São Paulo, 9 de julho de 32. Foram 100 dias de guerra civil, a nossa guerra civil aqui. São Paulo declarou guerra ao exército, declarou guerra ao governo de Getúlio Vargas, e nós perdemos, né? Então, militarmente, São Paulo sai perdendo, mas politicamente, São Paulo se sente vitorioso, porque a hora que acaba essa guerra civil, Vargas convoca a Constituinte, e convocando a Constituinte, sai finalmente a Constituição de 1934, né? O que simbolizou essa revolta constitucionalista de 32 foi o movimento chamado MMDC, que foi o quê? São as iniciais de 4 estudantes que foram mortos durante uma manifestação. É isso que desencadeou a Guerra Civil Paulista, ok? MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, certo? Bom, a Constituição ficou pronta e começa em 34 o governo provisório. Essa Constituição tinha uns avanços em relação à Constituição de 1891. Por exemplo, foi instituído o voto secreto e foi instituído o voto feminino, ok? E entre 34 a 38 era para ser o governo constitucional de Vargas, democrático, e em 38 era para ter uma eleição direta. Mas farei para vocês a parte 2, dizendo esse período, ok? E
farei também uma parte 3 falando do período do Estado Novo. Galera, por aqui eu vou ficando. Até mais, um abraço!